podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. O papo hoje é sobre os tokens não fungíveis, mais conhecidos pela sigla NFT. Se você acompanha o noticiário de tecnologia, provavelmente você ouviu essa sigla nas últimas semanas, porque artistas, youtubers e até empresários de tecnologia levantaram milhões de dólares negociando este criptoativo. A gente também conversa com dois especialistas no assunto, o Nuno de Oliveira, que é um artista digital e supervisor de efeitos visuais da Rede Globo. Ele já está vendendo suas artes em NFT. E também o João Razin, que é cofundador da Escola Cripto, uma iniciativa que promove educação e adoção de criptoativos. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Você sabia que os primeiros smartphones 5G do Brasil são da Motorola? Com Motorola Edge Plus, Motorola Edge, Moto G 5G Plus, Moto G 5G e Lenovo Legion Duel, você tá pronto para a tecnologia que tá revolucionando o futuro da internet no país, a conexão 5G. Com ela, você baixa filmes em questão de segundos e se diverte em streaming de jogos online sem nenhuma lentidão. Essa é a Motorola inovando mais uma vez e ressignificando a nossa maneira de nos conectar. Então conheça a família 5G da Motorola, os primeiros 5G do Brasil. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 6 minutos e 48 segundos. Então vamos lá, Paulo Riga, o que a gente tem hoje aí? Temos um e-mail do Eduardo Papa, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e disse o seguinte: fala, galerinha do Tecnocast. Ouço vocês desde sempre, e nesse último episódio sobre as compras online, realmente passei a comprar mais, especialmente no Amazon Prime, que já assinava desde a noite que ficou liberado para o Brasil. Eu fico louco toda vez que o Riga fala que compra um Durex ou outra coisa com frete grátis, pois a maioria dos produtos que eu quero ou preciso quando vou ver no Prime tá mais caro ou não tem pré-entrega. Algumas coisas que eu comprei no Prime realmente estavam com valores muito bons ou ligeiramente mais caros, mas que, por exemplo, não justificaria a compra em outro site, mesmo incluindo o frete. Ainda não tive coragem de fazer o sacolão ou supermercado via iFood ou outro aplicativo. Fico com receio sobre o quão fresco pode vir os verdinhos, verduras, etc., ou o prazo de validade dos outros alimentos. Acho que estamos num caminho sem volta pro e-commerce. As lojas de shopping talvez veriam espaço para experimentação dos produtos e para retirada das mercadorias, pois, por exemplo, ainda gosto de ir no cinema. Então, de quebra, eu passo nas lojas para dar aquela namorada na máquina de lavar ou TV 4K que ainda não comprei. E digo mais, as lojas de tênis, então, passo só para ver se o pisante é aquilo mesmo que eu vejo e leio nas lojas online. Eu também não tô comprando nada ainda, não tô fazendo compra de supermercado, igual vocês fazem aí, você e a Ana falaram, né, que faz. Acho que, sei lá, aqui em Americana também, interior, é sempre um pouquinho mais difícil. Eu lembro que uma vez lançaram um site só de compra de supermercado, eu não lembro qual era, mas você já deixava os itens básicos agendados e eles entregavam recorrente, né, automaticamente. E aí você podia adicionar ou retirar alguma coisa conforme você quisesse. Isso hoje já é popular, né? Eu tô falando isso, eu vi há 4 anos quando lançaram, 5 anos, sei lá. Mas hoje, em qualquer lugar, você já consegue fazer isso também. A única coisa que me surpreende ainda nessa história, né, que nem o Riga comprar um Durex. E, por exemplo, eu acabei de trocar a espuminha aqui do meu microfone, porque eu precisava de um modelo que segura melhor o pop, né, pra quando você fala P, ele não estoura o som. E o que vem com o microfone é muito ruim. E aí eu comprei um da China, cara. Então eu ainda explode minha cabeça pensar que eu gastei combustível de avião pra trazer uma espuminha da China, saca? A logística é um bagulho bem louco mesmo. E sobre lojas de shopping virando mais um espaço de experimentação, acho que a gente já vê isso mais com o varejo de moda, né? Inclusive tem marcas, essas marcas menores, mais nichadas aí, né? Que
tem lojas só para você experimentar e poder tocar na roupa, mas você não compra lá. Você pode até iniciar a compra lá, mas todo o processo é feito online, né? Então, aquele conceito ali de você vai lá numa Renner, numa C&A, numa Riachuelo, ele tem um monte, né? Um estoque gigante ali, né? Toda uma loja enorme para você ver as roupas. É diferente, né? E para você comprar ali, né? Você compra pelo online e ali é só um espaço de experimentação. Acho que é o caminho, né? Não vai servir para todo mundo. Acho que, por exemplo, o fast fashion sempre vai ter durante alguns anos aí, pelo menos. Mas algumas marcas eu acho que vão mais pra esse caminho e talvez pra eletrônico também, que é alguma coisa que o brasileiro gosta de tocar, né? E ver a imagem ali pessoalmente da TV ou ver se o acabamento do celular é legal. Então, Sim. Esses espaços, por exemplo, quiosques, né? De marcas que chegaram no Brasil e tal e encontraram nesse espaço físico aí uma forma de tentar alavancar as vendas por outros meios, né? Sim, esse é um problema que o online não vai conseguir resolver tão cedo, ter a experiência com o produto, pegar ele na mão e tal, não tem outra forma de fazer isso sem ser fisicamente. Mas aí, ter um local só pra experimentar e me obrigar a comprar online, aí é uma inversão do que eu quero, porque se eu tô saindo de casa, eu espero voltar com o aparelho na mão, com o produto na mão, né? A tal da ansiedade. Eu gosto, por exemplo, quando eu posso comprar online e já ver ali, você pode retirar na loja tal e eu vou de carro até o shopping e retiro o produto, né? O posto de gasolina ganha um pouco de dinheiro, o shopping ganha um pouco o estacionamento e eu fico feliz que eu não tenho que esperar alguns dias pra receber o produto. Então essa lógica eu curto. Agora, a lógica inversa de ir lá olhar e voltar pra casa com mais vontade pra comprar online, aí é tenso, hein? Ansiedade aqui. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Acho que vai ter muita mudança no varejo. Isso aí, bora pra pauta? Bora lá. Recentemente, a gente fez um episódio falando sobre o hype da Bitcoin, né? No episódio 181, a gente explicou como esse ativo cada vez mais é visto como uma reserva de valor, como se fosse um ouro digital. Então tem muita gente comprando e muita gente que não tá mais olhando a cotação, né? A pessoa simplesmente acredita que no futuro vai valer muito, como da mesma forma que o ouro vale, né, no mundo físico. Mas outro criptoativo começou a ganhar atenção aí nas últimas semanas, movimentando milhões de dólares até, que é o NFT. E ele tem um propósito que é um pouquinho diferente das criptomoedas convencionais, né, Riga? Uma coisa que eu ouvi uma vez e eu concordo totalmente é que o Bitcoin, quando ele surgiu, por si só, ele não é uma revolução tecnológica e tal, mas o blockchain que veio junto com o Bitcoin, isso sim é uma puta de uma revolução. E só, né, pra colocar todo mundo no mesmo nível, blockchain é um livro público ali, com um livro de registros, e a grande característica dele é que ele é seguro. Uma vez que você registrou na blockchain, existem vários cálculos criptográficos ali, vários computadores processando para garantir que aquilo nunca mude. Então, uma vez que está registrado na blockchain, é permanente, é para sempre. E os próximos registros são criados baseados nos registros anteriores. Então, se mudar alguma coisa ali no meio, dá merda, a blockchain fica inválida, então não tem como mudar. E aí surgiram vários usos para blockchain, né? Acho que Bitcoin é um exemplo mais famoso, né? Porque tá todo mundo falando, agora deu essa alta recente na cotação da criptomoeda. E aí, como em toda alta, o pessoal vem e volta a falar disso, né? Mas acho que NFT é uma coisa muito bacana. Acho que é meio difícil de entender. E eu tô falando isso porque a gente já gravou a segunda parte, que a gente conversou com os caras que manjam mesmo de NFT e já estão nesse meio, né? Porque olhando de fora, é um certificado que garante, esse certificado tá registrado em blockchain, ou seja, ele é original, ele é seu, tem a sua propriedade tá registrada ali no blockchain, então você tem um certificado de uma obra de arte digital, por exemplo. Então, você pode ter um certificado de uma obra de arte digital e isso é um NFT. E é uma coisa meio estranha pra gente, porque, ok, se você tem uma Mona Lisa ali, né, do Leonardo da Vinci, lá no Louvre e tal, é algo que você não vai ter outro igual, né? O Leonardo da Vinci foi lá, pintou e tal, e hoje todo mundo vai lá ver aquele quadro minúsculo, com um monte de gente tirando foto ali e tal, mas é aquele, não vai existir outro igual. Pode existir uma cópia muito bem feita, mas igual
não dá. E no digital é muito mais fácil copiar, né? Porque, porra, você vendeu uma música, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, pronto, você copiou a música, né? Então qual que é o valor de ter um certificado digital de autenticidade daquela obra? Fica uma coisa meio vaga, mas é exatamente isso. Isso muda bastante coisa, né? Porque dá vários poderes pro artista e facilita várias questões, por exemplo, de propriedade intelectual e direitos autorais que a gente que tá olhando de fora, a gente não percebe que tem essa questão, e pro artista, pra quem já embarcou nesse movimento de criptoarte e NFT, é uma coisa que os caras estão malucos, né? O Uno, ele explica bem na nossa entrevista daqui a pouquinho, mas antes vamos tentar explicar um pouquinho o que muda de um NFT para um Bitcoin. Os dois usam blockchain, isso é verdade, mas as características de cada ativo são bem diferentes. Primeiro, o próprio nome de NFT já diz, é um item não fungível, mas o que diabos é um item não fungível, né, Paulo Riga? Procuramos no dicionário aqui para entender o que é fungível, porque realmente, antes de NFT, a gente não é uma coisa que a gente usa, né? Tipo, isso aqui é fungível? Então, fungível é uma coisa que você pode substituir por alguma coisa da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma quantidade ali. Não fungível, você não tem como fazer isso. Então, um bem infungível, um bem não fungível, ele tende a ser escasso. E aí que tá o grande pulo do gato, né? Ele tem valor também subjetivo, né? Então, por exemplo, se você pega uma nota de R$10 e você troca com alguém que também tem uma nota de R$10, as duas notas valem R$10. Então, é fungível. Você pode trocar o mesmo bem que vale o mesmo preço, né? Um Bitcoin também é a mesma coisa. Se eu tiver na minha carteira, sei lá, 1/10 de Bitcoin, aí eu já teria uma grana, né? Bitcoin. Mas vamos supor que eu tenha lá em cripto 1/10 de Bitcoin, um Bitcoin. O Riga também tá bem lá, tem um Bitcoin inteirinho pra ele. E a gente fala, vamos trocar? Vamos trocar? Você me dá o seu, eu te dou o meu? A gente troca, não tem problema nenhum, vale exatamente a mesma coisa. Então esses são itens fungíveis. E aí no caso de NFT, são itens não fungíveis. E aí puxando pro mundo real, o que são itens não fungíveis? Por exemplo, o meu carro, né? Se eu tenho um carro aqui usado, mesmo que eu encontre outra pessoa que tenha o mesmo carro que eu tenho, da mesma cor ali de azul, né? Que o meu carro também é azul, não vai ser o mesmo preço, né? Depende se eu fiz a revisão do meu carro direitinho, se eu cuidei bem da lataria, não tem riscos, se o meu motor, sei lá, eu acelero direito, freio direito e tá menos ou mais danificado. E claro, sempre tem também a questão do apego emocional, né? Às vezes eu posso ter um carro raro que vale muito e muitas outras pessoas também têm esse sentimento por aquele carro, então tem o sentimento subjetivo, né? Não dá pra fazer simplesmente uma tabela e falar, isso aqui vale tanto. Outro exemplo que me vem à cabeça também quando a gente fala de valor subjetivo, de itens não fungíveis, são bonecos colecionáveis, né? Então, por exemplo, o Funko Pop, que é um exemplo muito popular, cada edição dele é uma série limitada, né? Eu não sabia disso, descobri há alguns anos, né? Recentemente, faz 2 anos que eu fui comprar de presente de aniversário e a moça me falou, isso aqui tá caro porque não faz mais edição limitada, você não acha mais. Então, eu comprei e paguei um pouquinho mais caro. Então, ele tem isso. Depois de algum tempo, o valor sobe, porque ele fica mais escasso, e também porque é uma peça única. Aliás, no caso do Funko Pop, tem até outra curiosidade, né? E eu sei disso porque a gente vendia Funko Pop na Tecnostore, que é o local de fabricação. Então, se eu não me engano, tem China e Vietnã como locais de fabricação, e um deles tem mais qualidade do que o outro. A pintura, ela fica mais na linha corretamente, o outro ele vaza um pouquinho, enfim. Então, com certeza, se você pegar um Funko Pop, pelo menos usado para comprar, né, tem certeza que um dos dois vai valer mais do que o outro, porque é mais bem acabado também. Então, tem essa coisa do valor subjetivo. E um último exemplo que bastante gente está usando também, né, são cartas, não cartas colecionáveis de jogos, tipo Magic, sei lá, Pokémon. Eu não sou muito de jogador de carta aí, mas esportes também, né, tem cartas colecionáveis. Então, por exemplo, Pokémon é uma coisa que bastante gente falou, que na infância era um jogo popular ali e a maioria, sei lá, jogou fora, perdeu, deu pro sobrinho brincar e hoje vale pra caramba, porque virou um item de coleção, todo mundo quer ter a carta, não sei de qual Pokémon lá, enfim, não conheço muito também, mas ganhou esse valor que ninguém imaginava que ia ter. E no caso de esportes, pode ter uma carta de um jogador que, por outro lado, fez alguma merda muito grande, por exemplo,
a, sei lá, frequentar um cassino clandestino no meio de uma pandemia, né? E aí essa carta perde valor, né? Ninguém vai querer ter a carta daquele jogador. Então tem essa questão que você não sabe se vai subir, se vai descer, né? É subjetivo e varia também de acordo com os acontecimentos. O estado de conservação da carta também conta, né? E para todos esses casos, você vai querer ter e guardar o certificado de autenticidade do seu produto. Então o carro tem o documento que você anda com ele na carteira, tá lá seu nome, esse carro te pertence, né? Aquilo que valida isso. No caso de cartas, geralmente vem também um certificadinho e tal, né? Que é aquela carta original, né? E do Funko Pop eu não lembro, mas acho que vem também algum aviso, mas bonecos colecionáveis geralmente vem com alguma firulinha também, sempre tem isso. Então, basicamente o NFT é esse certificado, né, Riga? Não é necessariamente a arte, a carta, o carro. O carro, a arte, tudo são os ativos, é aquilo que dá valor ao NFT, mas o NFT nada mais é do que um token digital que age como uma espécie de certificado, de contrato. E eu acho que o que ajudou a confundir a cabeça das pessoas e fazer as pessoas perceberem que, gente, mas qual que é o valor disso, né? Será que isso é realmente importante? Será que isso é pra valer e tal? É porque os primeiros exemplos, né, os exemplos das últimas semanas que fizeram popularizar essa sigla NFT, eles beiram a banalidade, né? Porque um dos casos mais famosos é o do Logan Paul. Então ele fez uma arte digital dele mesmo, segurando cartas de Pokémon, aí, né, voltando, e transformou aquilo num NFT. E ele criou um estoque de 3.000 unidades daquela arte digital dele. Então, na verdade, ele vendeu 3.000 certificados, né? E não a arte em si, porque a arte em si, inclusive, se vocês acessarem o Tecnoblog, tá lá a arte do Logan Paul. Mas as pessoas viram valor naquilo, elas compraram por 1 Ether cada uma, e daí ele faturou mais de 5 milhões de dólares. Meu Deus, vamos fazer uma arte do Riga segurando celulares, sei lá? Gente, vamos vender, sei lá, uma versão especial desse Tecnocast como um NFT. Acho que seria muito louco. A gente pode fazer com os erros de gravação, a gente vende como NFT. Teve um caso também de sei lá, a gente pode chamar de um protesto artístico, uma revolução ali. Um grupo de investidores de criptoativos, eles digitalizaram uma obra de um famoso artista inglês, o Banksy, e eles fizeram uma live queimando essa obra, que valia 95 milhões de dólares. Essa era a última avaliação mais recente da obra original. Só que aí eles pegaram isso e venderam como um token, como um NFT, e vendeu a 382 mil dólares. Então, quer dizer, o NFT, depois de queimar o original, ficou 4 vezes mais valioso que a obra original. Nossa. Muito louco. E aí tem o caso mais, sei lá, um negócio meio dadaísmo, né? Porque o Jack Dorsey, o CEO do Twitter, ele tem aquele famoso tweet dele, o primeiro tweet dele, que é, só configurando meu Twitter aqui, né? Que ele publicou em 21 de março de 2006. E ele resolveu botar isso a leilão, como NFT. E aí, né, começaram a fazer ofertas, $1, $2, e a oferta máxima foi de 2,5 milhões de dólares. E então, não faz o menor sentido, né? Porque um tweet tá na conta dele, então ele não transfere de fato o tweet pra quem tá comprando. Quem comprou só comprou o certificado. Exatamente. Ele não possui o tweet de verdade. Exatamente. O tweet tá na conta do @Jack, né? Até agora, e não deve mudar. Mas alguém leiloou e comprou o NFT desse tweet. Que louco, né? Esse caso não faz o menor sentido, mas ajuda a gente a entender que dá pra criar certificado pra basicamente qualquer coisa. Você consegue criar um certificado e vender. Mas o que os artistas têm feito, geralmente, é adicionar algum valor à arte. Então, por exemplo, aquele meme Deal With It, sabe, do Oclinho? Ele vendeu, o autor vendeu não só o meme, mas também o arquivo de Photoshop original do meme, não deixa de ser uma cópia, né? E também os direitos autorais do meme, né? Então, a pessoa que comprou passa a possuir os direitos do meme e também o arquivo de Photoshop. Aí, se a justiça
justiça reconhece, enfim, se ele pode acionar alguém e colocar um advogado na causa porque alguém usou o meme. Aí é outra discussão, a gente vai ter que deixar para outro programa, né? Mas só para entenderem, né, que a pessoa não vendeu só o meme em si, ela vendeu um valor agregado. Outro caso que ganhou muita notoriedade também foi Kings of Leon, que eles fizeram NFTs de algumas coisas, né? Então, um foi para vender um álbum, e aí o álbum novo, né, que incluía uma mídia aprimorada com uma espécie de capa de álbum alternativo, né? Então já começa a ser uma coisa exclusiva para quem comprou o NFT, download das músicas e o vinil também, numa edição limitada. Então, não faria sentido vender só as músicas, porque as músicas também estariam disponíveis em plataformas de streaming, talvez, ou em outros locais, mas quem comprou o NFT teve acesso também a esse material adicional que para os fãs tem muito valor. E é esse valor que é difícil de medir, né? Aí que tá a questão do subjetivo que está em toda a arte, em todo item colecionável. Por isso que eu não consigo simplesmente pegar o meu item e trocar com o item do Paulo Riga, né? O meu pode ter alguma coisinha que altera radicalmente o valor e não daria simplesmente para fazer essa troca. Mas eu sei, tá um pouquinho confuso ainda, né? Pra gente também, a gente tá processando isso, né? Muda, é bem louco, né? A tecnologia, ele cria possibilidades que não seriam, não seria possível no mundo real. Então é difícil até traçar alguns paralelos às vezes, mas os nossos convidados estão aqui para ajudar a gente nessa explicação. Vamos lá. Pessoal, bem-vindo ao Tecnocast, e antes da gente começar, eu queria que cada um de vocês comentasse um pouquinho mais da história, da trajetória aí com NFT, uma coisa bem recente, né? Então, para contextualizar, para o ouvinte entender o que vocês fazem com relação ao NFT. Queria começar pelo Uno, que o Uno é um artista digital e já tá tendo experiências com NFT, né, Uno? Conta pra gente aí. É exatamente isso, assim, me chamo Uno, né, eu trabalho com computação gráfica há 13 anos, sou supervisor de efeitos da TV Globo, sou um artista digital, né, é até uma coisa nova de ser dita, né, porque é uma característica, né, de pessoas que trabalham arte no meio digital. Então, quando você trabalha numa equipe de computação gráfica, você está trabalhando com artistas digitais. Então, são modeladores 3D, ilustradores, né, digitais. Então, é uma profissão e uma cadeia, né, de trabalho bem estabelecida no mercado, já faz em alguns anos, né? Em sua maioria são designers, né? Formados em design gráfico e que trabalham com Illustrator, Photoshop, 3D Max, Cinema 4D, ou que ilustram em Procreate no iPad, enfim. E aí eu já trabalho com isso já há bastante tempo. Hoje eu sou supervisor de efeitos, né, que aí já é uma coisa mais relacionada a set mesmo de gravação. E no final do ano passado, eu descobri esse universo do NFT. No ano passado eu já vinha fazendo o exercício, né, de colocar uma arte por dia no Instagram, mas basicamente eu estava fazendo exercício mesmo, né? Eu fazia uma ilustração no Procreate, né, no iPad, e postava, né? Eu estava fazendo isso todo dia. E aí no final do ano, eu recebi de um amigo meu uma mensagem falando: cara, já viu isso aqui? Criptoarte. Aí eu não dei muito, eu falei, caramba, que negócio esquisito, eu não dei muita bola, né? Eu no ano passado já vinha meio que comprando Bitcoin, comprando Ethereum, eu já estava investindo em criptoarte, então de certa forma eu estava fazendo as duas coisas já, mas não da forma que é hoje, né? E aí no final de dezembro caiu a ficha, eu falei assim, caramba, eu vou dar uma olhada naquele vídeo que ele me mandou. E cara, quando eu entendi o que era, aí eu enlouqueci e falei assim, não, enquanto eu não colocar uma arte para vender, eu não sossego. E aí eu comecei a estudar muito o negócio. Hoje você já encontra informações, né, sobre NFT em inglês e tal. Agora, em dezembro, que são pouquíssimos meses atrás, não tinha tanta coisa. Então eu fui meio que na cabeçada, sabe, tentando por aqui. Aí encontrei alguns sites, algumas plataformas abertas, e eu descobri que um amigo meu, ele estava num grupo do Telegram com mais 8 amigos discutindo sobre isso, né? E hoje esses 8 amigos são 350. Então, assim, a comunidade cresceu muito, o negócio ganhou um destaque enorme. Então, basicamente, meu primeiro contato foi esse, sabe? A vontade de colocar uma arte minha para vender por criptomoeda, usando essa tecnologia
NFT, sabe? Maravilha, eu já vou querer entender melhor como que você faz isso, né? Como você está lidando, o que você vende. Mas antes também quero saber aqui do João Razin, ele é cofundador da Escola Cripto, nosso segundo convidado. E João, conta pra gente o que é a Escola Cripto, né? E o que vocês ensinam lá. Legal, cara. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A Escola Cripto nasceu no começo de 2019. Eu tô nesse mercado de criptoativos desde 2017, desde daquela bull run de 2017, quando o Bitcoin foi de 3 mil a 20 mil dólares. Entrei em 2017, admito, para especular preço, como um mero especulador. Mas o ano de 2018, para quem estava nesse mercado, ele foi bastante desafiador. Os criptoativos, de maneira geral, perderam muito valor. Alguns simplesmente sumiram. Bitcoin mesmo voltou a 3.500 dólares aproximadamente. E quem ficou em 2018 parou de olhar para preço e começou a tentar entender o valor dessa tecnologia. Então fiquei o ano de 2018 inteiro estudando sobre criptoativos e no final desse mesmo ano, no final de 2018, eu conheci os NFTs. Através de um amigo que hoje é o meu sócio na Escola Cripto. A Escola Cripto nasceu, então, no começo de 2019 para compartilhar esse tipo de informação a respeito desse mercado da maneira mais didática possível. Existiam já alguns criadores de conteúdo ensinando sobre cripto, mas alguns com uma linguagem muito rebuscada e complicada e outros com uma linguagem muito informal. A gente achava que faltava alguém nesse meio termo, assim, algum meio termo para isso tudo. Então, alguém que trouxesse a informação com seriedade, mas de maneira mais didática. Então, em início de 2019, começamos a criar conteúdo no Instagram, todos os dias, e isso a gente vem fazendo desde lá. Além disso, começamos também a criar conteúdo no YouTube todos os dias. Então, todos os dias a gente está lá falando sobre o nosso mercado, falando sobre preço, mas falando também sobre os nichos dentro dessa indústria. E desde o final de 2018 que a gente está olhando para NFTs, né? Então, desde a metade do ano passado é que esse nicho vem chamando mais atenção, vem trazendo alguns artistas que não eram do meio cripto, o que é muito bacana. E agora a gente tem, inclusive, pessoas aí do mercado tradicional, super relevantes, influentes, falando em NFTs, né? Como é o caso do Gary Vee. Temos aí Mark Cuban também, que é o dono de um time de basquete, lançando também os seus NFTs. Então, como a gente está nesse mercado de NFTs há bastante tempo, hoje a gente tem algumas imersões também para explicar para as pessoas como isso funciona. Temos feito reuniões com artistas quase que diariamente para falar um pouco sobre esse mercado, para explicar como a coisa funciona e para encorajá-los a registrar as suas obras na blockchain. Então, é um mercado que a gente gosta bastante e que a gente está muito feliz de ver ele explodir 2 anos e meio depois de a gente ter começado a ver valor nisso, sabe? Já vou aproveitar essa deixa então, João. Explica pra gente como você define o NFT para uma pessoa que é leiga, que chega lá acompanhando seus conteúdos na Escola Cripto, porque a gente explicou aqui no começo do programa que é uma espécie de um certificado digital, ele é um contrato, ele é uma coisa que prova pela rede da blockchain que você possui alguma coisa, né? Então explica melhor aí pra audiência entender o que é isso. Pra aquela criança de 5 anos que não tem ideia de... Nossa, mas pra que serve um cartório? Tipo, que porra é essa, né? E tal. O que é um NFT, então? Beleza, eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível, tá? Se eu sou um artista digital e eu faço um trabalho aqui no meu computador e eu transfiro esse trabalho para alguém, esse alguém passa a ter uma arte que eu também tenho, né? A partir do momento que a gente traz a arte para a blockchain, no momento em que o artista minta uma arte, ou seja, que ele pega uma arte dele e registra na blockchain, tu tem naquele momento aquela arte registrada na blockchain e você pode verificar o timestamp daquele registro. Ou seja, você consegue verificar em que momento exatamente aquela arte foi registrada na blockchain. E a partir do momento que tu transformas uma arte digital numa arte digital em blockchain, você está dizendo que existe um original para aquela arte digital. Então é a partir desse momento que a gente consegue dar escassez a trabalhos gráficos, a trabalhos digitais. Antes isso não era possível. Então, NFTs são ativos que não são comparáveis na proporção 1 para 1. Por exemplo, 1 grama de ouro é igual a uma outra grama de ouro em qualquer outro lugar do mundo. Então possuem o mesmo valor. Uma nota de $1 vale igual a uma outra nota de $1 em qualquer outro lugar do mundo. Bitcoin é a mesma coisa. Então esses são ativos fungíveis. Agora, ativos não fungíveis
são ativos que possuem características que os tornam únicos. E por possuírem características que os tornam únicos, o valor é sempre subjetivo. Você não consegue trocar um token não fungível, um ativo não fungível, na proporção 1 para 1 com o outro. Por mais que eu tenha 2 quadros do Picasso, eles possuem características que os tornam únicos. Isso faz com que o preço deles não seja o mesmo. Então eu não consigo trocar simplesmente um quadro pelo outro, porque eles possuem características que os tornam únicos. Então eles sendo únicos, o valor percebido também é único, também é subjetivo. Então, non-fungible tokens, os tokens não fungíveis, são todos aqueles ativos digitais registrados na blockchain que possuem características que os tornam únicos. Mas nesse caso você citou o exemplo do arquivo digital, né? E arquivo tem aquela coisa, você copia infinitamente, todos os arquivos são exatamente iguais, né? Não necessariamente vai ter uma perda de qualidade, como era, por exemplo, com música, se você copiava de uma fita para outra, ela ia perdendo qualidade em cada cópia, né? E o arquivo não, se eu copiar um MP3 do meu computador pro do Riga, mandar por Dropbox, qualquer coisa, vai ser exatamente a mesma qualidade de som. E no caso, o NFT, ele te dá o certificado de que o seu era original, mas ele impede essa cópia, enfim, outra pessoa não pode ter o mesmo arquivo também? Não, ele não impede, tá? O que acontece é que quando o artista cria a obra dele num software comum, que ele sempre utilizou, que não tem nada a ver com blockchain, no momento em que ele pega aquilo e ele faz um upload num protocolo desses que minta, né? Então que pega uma arte e registra na blockchain, quando ele faz isso, ele tá carimbando em que momento ele fez aquilo. Então, teoricamente, ele é o possuidor daquela arte original. Ele pode até utilizar isso para discutir judicialmente isso, caso haja necessidade. A grande questão é que os artistas digitais que entendem essa tecnologia, eles fazem isso porque eles querem oficializar aquele ativo como um ativo único, né? Ou então ele até pode ter múltiplos, né? Ele pode mintar um NFT e fazer 10 cópias daquele NFT. Mas os artistas mais conceituados e que realmente esperam a valorização de um ativo, de uma arte digital em blockchain, eles fazem ativos únicos. Ele pode, nada o impede depois de pegar essa mesma imagem e mintar um outro NFT novamente. Mas um artista responsável jamais vai fazer isso, porque senão ele vai estar lesando aquela pessoa que comprou a primeira peça mintada. Se ele faz isso, ele desvaloriza a primeira peça. Então ele desvaloriza a própria arte, ele desvaloriza o próprio trabalho, ele bota o próprio nome dele em xeque. Então, os artistas que entendem essa tecnologia, eles realmente, se eles se propõem a mintar uma única peça daquilo, eles fazem isso. Posteriormente, eles podem, inclusive, destruir aquele arquivo, eles podem colocar, quando eles mintam um NFT, eles podem colocar um locked content, né? Um conteúdo travado. E esse conteúdo travado pode, por exemplo, ser o arquivo daquela arte em altíssima resolução, vetores e tudo mais, que somente o dono daquele NFT tem acesso, e ele pode deletar aquilo da máquina dele. Então, a maneira como o artista procede com a comercialização dos NFTs dele, com a carreira dele dentro dessa tecnologia, depende muito dele. Mas quem comprou, por exemplo, vamos supor que eu compre um meme ou um GIF, que é o tipo de coisa que já está sendo negociado em NFT. E aí, sei lá, por curiosidade, eu falo assim, deixa eu mostrar aqui pros meus amigos o GIF que eu comprei. E eu mando o GIF no WhatsApp pra eles verem. E aí acabou, né? Se eles compartilharem, viralizou. Sabe por que não, cara? Porque tem a questão do timestamp, tá? Do momento em que a coisa foi feita. Eu vou te dar um exemplo. Teve um gatinho que virou meme. Foi um dos primeiros memes do YouTube. O Nyan Cat, né? Exato. Foi um dos primeiros memes lá do YouTube, né? Qualquer um poderia pegar aquela imagem, gravar aquela tela, mintar, né? Então registrar aquilo na blockchain e colocar à venda. Só que não teria valor nenhum, porque se eu fizesse isso, por exemplo, eu não sou ninguém. As pessoas hoje já têm uma noção de que para comprar um NFT de arte é importante fazer uma diligência a respeito daquele NFT. Quem foi que mintou aquilo, né? Foi uma pessoa qualquer que printou uma tela ou foi o artista que criou aquilo? No caso desse meme, foi vendido, se eu não estou enganado, por $600 mil, porque quem mintou isso foi o artista que criou aquela arte lá 10 anos atrás. Então, as pessoas têm uma relação emocional com essas coisas. Quando elas identificam que a pessoa que está criando aquilo, que tá dando singularidade àquela arte digital, é a pessoa que criou aquilo 10 anos atrás, as pessoas veem valor nisso. Por isso que, por exemplo, um artista simplesmente mintar a sua arte na blockchain
e esperar que paguem milhões de dólares é um erro. Sim. Não, meu ponto era que a arte é replicável, né? Se eu divulgar ela em algum lugar, a arte que eu comprei, que eu sou o proprietário do NFT, então eu tenho certificado de que a minha versão é a versão original, limitada, né? E eu também posso estragar essa escassez, né? Eu ainda vou ter o certificado de que a original é minha, mas a cópia digital é exatamente igual ao original. Mas pelo contrário, cara, assim, quem tem o original tem que sentir honrado de as pessoas estarem copiando, sabe? Concordo. Porque eu tenho o original. Então, por exemplo, se a gente extrapolar isso pra Mona Lisa, existem milhares de fotos da Mona Lisa, de releituras da Mona Lisa e tudo mais. Agora, quem tem o original tem a satisfação de tê-lo, entendeu? O colecionador, ele não tá nem aí que estão copiando. Quanto mais mostrarem isso, ele pode ir lá e mostrar aqui, ó, tá aqui, ó, o original é meu. E quanto mais mostram, mais ele vale. Então, o que muita gente vê como um problema, e eu concordo contigo, muita gente vê isso como um problema, eu vejo como algo positivo. É igual, por exemplo, marcas de roupa. Uma vez eu morei em São Paulo 2 anos, e eu tinha uma amiga lá que ela era representante de uma marca de roupa sueca. E eu falava pra ela, Dani, não tem cópia dessa marca nos camelôs, né? Ela falou, olha, João, quando tiverem cópias dessa marca no camelô, eu vou saber que a gente atingiu sucesso aqui no Brasil. Ou seja, não é negativo existirem as cópias. É um sinal de que talvez você não seja conhecido o suficiente. E para NFTs, na minha cabeça funciona da mesma forma, assim. Se eu tenho o original de uma peça que é extremamente copiada, eu vou me sentir muito satisfeito. Então, legal, a gente entendeu essa questão de ser um ativo escasso, né, o NFT. E aí eu queria puxar pro Uno, porque o Uno já era um cara que estava no meio ali de artistas digitais, né, e descobriu NFT lá para dezembro. Então ele já descobriu antes de muita gente, né, porque as pessoas normais, tipo eu, Mobilon, ou quem tá ouvindo esse Tecnocast, descobriu NFT nos últimos dias, nas últimas semanas. Então é algo bem novo assim na cabeça e é um pouco difícil de entender. Mas aí eu queria perguntar pro Uno se ele já, por exemplo, ganhava dinheiro vendendo obras de arte digitais, fazendo trabalhos nessa área, como que era antes do NFT? Tipo, como que é o jeito normal? Como é que funciona esse meio? Esse é um ponto bem importante que você está levantando, porque assim, ano passado eu postei 300 obras no Instagram e eu acho que eu tive um pedido só de um amigo meu que queria fazer uma ilustração da mulher dele. Então, assim, de 300 obras, eu acho que eu ganhei R$500, entendeu? Foi mais ou menos o valor que eu pedi para ele e tal. Então, assim, qual que é a realidade de uma pessoa, né, de um artista digital vivendo ali no dia a dia? É basicamente freelancer, sabe? São jobs que vão pintando ali de acordo com a necessidade. Então, esse é um mercado que o artista digital, ele é subvalorizado, entendeu? Então, o NFT, quando chega principalmente para o brasileiro, colocar uma arte, fazer um contrato, dar o direito de uma segunda pessoa comercializar essa arte, você está recebendo em dólar e você está recebendo em Ethereum, sabe? Então, assim, isso dá um valor absurdo para nossa arte. Então, que eu sempre gosto de falar, independente das questões de direito autoral, porque isso é um assunto bem amplo, né? Eu acho que vale a pena a gente olhar muito o lado do artista, que nessa história toda é a corda mais fraca e é quem está super afim de colocar a sua arte para jogo. Então, assim, essa valorização para a gente, ela é fundamental. Não é por isso que a comunidade é muito forte, é por isso que a gente se ajuda, é por isso que, cara, que todo mundo está falando muito sobre isso dentro da comunidade. E aí, assim, eu falo comunidade porque quando eu vendo uma arte, eu vendia lá, sei lá, no Maker's Place. Quando eu vendo uma arte, cara, um dos meus objetivos também é comprar uma arte de um artista brasileiro que está começando, entendeu? Então esse ecossistema, sabe, dentro da comunidade de criptoarte, ele é fundamental para o sucesso, entendeu? De várias pessoas. E todo mundo tem um pouco dessa consciência. Então, além dos artistas estarem investindo neles, tem também os investidores, né? Que são pessoas que já têm criptomoeda, pessoas que já investem nisso há muito tempo e que estão vendo agora esse movimento todo rolando e que estão entrando junto. Uno, eu queria uma opinião sua sobre uma coisa que o João citou também, né? O exemplo da Mona Lisa, eu acho que é o que sempre vem na cabeça quando o pessoal tá pensando em arte, né? Você tem um monte de cópia na internet,
arte, de foto. Aliás, o Museu do Louvre, quando lota, é todo mundo em volta da Mona Lisa pra tentar tirar uma foto de longe. Não, um monte de asiático em volta de um quadro minúsculo, tirando foto que tá na internet já com uma qualidade melhor do que a foto daquele celular, mas tá lá a Mona Lisa, um show, né, ali no Louvre. E todo mundo quer ver. Mas eu acho que pra quem tem a obra física original, tem um pouco daquela aura, né, de, cara, isso aqui é um troço secular, né, antigo pra caramba. O artista era um gênio e as mãos dele passaram aqui por essa tela, né, pegaram no pincel, fizeram esses traços. Então, assim, tem essa aura de olhar pro traço e ficar imaginando, enfim, pelo menos pra mim, né, eu vejo isso também quando a gente fala do item físico. E aí, que nem você falou da sua experiência com o Instagram, né, teve que postar 300 artes, 300 posts no Instagram, pra daí conseguir vender um, né, então eu sinto que a percepção das pessoas é que o digital não tem tanto valor, o digital não carrega tanto essa aura, né, da arte. Como que você enxerga isso? O NFT, ele te ajuda de alguma forma a corrigir esse problema aí? Muito. O NFT vem exatamente para subverter essa história. Porque assim, vamos lá. Quando a gente está falando de Leonardo da Vinci, falando de arte, a gente está olhando para uma arte de algumas centenas de anos, entendeu? A gente está olhando para um processo artístico antigo, que é incrível. É incrível, não há dúvidas. Mas quando eu estou falando de Beeple, eu estou falando de um cara que está subvertendo essa história toda e ele está ressignificando o processo artístico, entendeu? Então é importante a gente olhar para o que esse cara está fazendo. Então, assim, só para vocês entenderem o que é o Beeple ele acabou de vender agora uma obra por 67 milhões de dólares, se eu não me engano, acho que o valor é esse. E o que ele vendeu? Ele vendeu os primeiros anos de imagens que ele postou no Instagram. Ele está há muito tempo fazendo isso, entendeu? Esse exercício que eu te falei do ano passado, esse cara já faz há muito tempo. Então ele vendeu essas primeiras imagens. E quando ele faz isso, ele está ressignificando a história. Assim como Duchamp fez, assim como Picasso ressignificou, muitos artistas fizeram isso. A gente está passando agora por uma revolução do ponto de vista artístico, tá? Em que os artistas estão vendendo arte por criptomoedas. Então, você relacionar a arte a essa revolução descentralizada é uma coisa muito inovadora, sabe? Então, pode ser que daqui a 200 anos a gente vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, lembra o que o Beeple fez? Porque a arte é isso. A arte é você olhar para trás, entender os movimentos e acompanhar o que está acontecendo agora. Existem tantos que morreram e não ganharam esse dinheiro que o Beeple está ganhando, sabe? E eu estou colocando o Beeple porque o Beeple, nessa pirâmide toda da criptoarte, o Beeple é o cara que está lá em cima, ele é o primeiro. Abaixo dele tem zilhões de outros, cara. Tem uma galera muito boa e que está conseguindo fazer coisas básicas como não ter conta atrasada, conseguir comprar o seu apartamento, não depender de empresas, né, para ter o teu processo artístico bem resolvido. Então, cara, é uma chance dos artistas explorarem a tua obra autoral, entendeu? Isso também é importante ser dito, porque o que o artista procura? Ele procura isso, ele procura expor os teus sentimentos, a tua linguagem, tá tudo ali, sabe? E até então, essa arte digital ela era desvalorizada porque a pessoa fala assim, isso aí é um JPEG. Tá, ok, isso é um JPEG. Mas quem que produziu esse JPEG? O valor tá em cima de quem produziu e da história do cara ali, entendeu? Ele dá trabalho, né? Não é porque é um JPEG que o cara não teve trabalho, né? Esse The First 5,000 Days, que é essa peça do Beeple que foi vendida por 69 milhões, cara, desde 2007, sabe? Antes de existir Bitcoin, o cara tava criando arte digital, juntou tudo numa única peça, fez um leilão na Christie's, né, que é uma casa de leilão super antiga, mais de 250 anos, e vendeu por 69 milhões de dólares. E agora, há 8 minutos atrás, o Elon Musk, postou um GIF que, segundo ele, transformou em NFT com música, e o Beeple acaba de oferecer 69 milhões pra ele pelo NFT do Elon Musk. Ai, meu Deus. Há 10 minutos atrás. É engraçado que o dinheiro, né? Vocês vejam como o dinheiro não é o mais importante nesse processo, né? O cara recebeu 69, já quer dar 69 por outro NFT. Eles estão valorizando a arte, né? Estão valorizando o trabalho. Eu tô rindo porque o Elon Musk, nas últimas semanas, ele fala em cripto, o negócio dispara, né? Qualquer coisa que ele se mete com foto cripto. De cachorro, né? Então. Mas assim, eu queria entender também, porque a gente tá falando de uma coisa que é feita dentro de blockchain, né? Você negocia
NFT ali com criptomoeda. E isso não limita também um pouquinho o mercado, né? Por exemplo, se eu quiser vender o meu carro, eu vou procurar um aplicativo para vender carro, que eu sei que vai ter mais gente procurando, mais gente interessada. Se eu postar no meu Twitter, as chances são muito menores, né? Quem posta foto de carro no Twitter para vender? E não tem um pouco dessa dificuldade com o NFT também? A pessoa precisa ter uma carteira de cripto, entrar em um marketplace de NFT que negocia com cripto também? Como é que é? E eu queria ver o outro lado também, acho que o Uno pode responder melhor, porque, assim, o Uno já conhecia criptoarte, já investia em Bitcoin, Ethereum, etc. Então, para ele foi uma barreira de entrada a menos, né? Porque ele já manjava ali da tecnologia em si. E os artistas que, sei lá, ainda nem entendem direito o que é Bitcoin, parece que é uma coisa só especulação, ou que tem traços de pirâmide ali e a pessoa fica com medo. Como é que funciona? Eles já descobriram isso? Eles estão adotando NFT? Como é que tá? Cara, eu tô sendo bombardeado de tudo que é lado. Primeiro, eu sou bombardeado pelos artistas que querem entrar e que não conhecem nada. E eles fazem perguntas assim, eu preciso de Ethereum, o que é o gas, o que é... Cara, são perguntas técnicas, entendeu? Que eu tenho tentado explorar e responder de uma vez só em lives, em podcasts como esse, enfim. Porque, cara, não dá tempo de responder todo mundo, entendeu? Porque o processo para você entender... Cara, eu levei um mês estudando e praticando para conseguir ter uma fluência de entendimento das coisas. E ainda tô aqui aprendendo, sabe? Então, eu acho que cara, o processo é longo, tem todo esse entrave, né, de você ter que ter uma carteira, você ter que ter a criptomoeda lá, você linkar a tua carteira nas plataformas para você conseguir comprar uma arte, entendeu? É lógico que tem plataformas que aceitam dólar, você já compra direto no cartão de crédito, mas eu acho que parte do jogo é você ter os Ethereums, entendeu? E você comprar com teus Ethereums ali. Então, por exemplo, uma coisa que a gente já entende é que quem investiu em Ethereum há 2 anos atrás, hoje tem uma carteira com muito mais possibilidade de adquirir criptomoeda do que quem está entrando agora. Entendeu? Quando eu entrei, eu fiz um investimento. Eu falei assim, eu vou comprar meio Ethereum e dentro desse meio Ethereum eu vou ficar trabalhando as minhas artes. Isso foi no começo de dezembro. Então tava num valor legal. A galera que tá entrando agora tem uma barreira enorme, porque o Ethereum disparou o preço, entendeu? Então, R$10.000. Pois é, tá R$10.000. Eu comprei na época, acho que tava 6, entendeu? 6 ou menos até. Então, assim, essa coisa de você investir, entrar e começar porque, assim, não é só... você fazer um NFT, ele tem um custo, entendeu? Ele não é uma coisa assim de graça. Vou fazer aqui um NFT de graça. Existe um custo para isso. Esse custo é em dólar, sabe? Então, para um brasileiro que tá... Porra, um cara que saiu da faculdade, tá começando e quer vender NFT, ele precisa ter um investimento inicial ali para botar as primeiras artes, entendeu? E isso não significa que o cara vai botar a primeira arte ali e vai vender. Ele tem que trabalhar no Twitter, ele tem que trabalhar dentro da comunidade. Então, assim, já respondendo um pouco da pergunta de vocês sobre o carro, sobre isso tudo, não é apenas você ter uma carteira de Ethereum para você comprar o carro. Você tem que vender o carro numa comunidade onde as pessoas queiram vender e comprar carro, entendeu? Então, assim, por que a fotografia ainda... Muita gente me pergunta isso, eu tenho foto, por que eu não consigo vender minha foto em NFT? Eu falo, cara, você pode fazer um NFT da tua foto, ok, mas o mercado de compra e venda de fotografia não está tão estabelecido quanto o mercado de arte digital. Perfeito. Então a gente já tem, cara, vários artistas, vários colecionadores, a gente tem aquela coisa que eu falei do ecossistema, a gente tem um ecossistema definido, entendeu? E que maravilhoso que é na área que eu tô, porque, puta, é incrível, sabe? E eu tenho descoberto, cara, pessoas incríveis e histórias fantásticas de pessoas que estão começando. Tem, por exemplo, um menino agora que tá vendendo as suas artes, que mora no interior do estado e tá, começando, evoluindo, e é incrível ver a trajetória dele. Hoje ele postou uma arte e vendeu por 0,5, entrou em leilão, e ele tá feliz da vida, sabe? E cada vez que ele posta uma arte, ele tá sendo mais valorizado. Ele começou a vender por 0,1, aí depois vendeu por 0,2, hoje ele tá vendendo por 0,5. E isso é incrível, cara. Você olha pra ele e fala, cara, o cara tá radiante, entendeu? Agora, ele trabalha muito a comunidade
comunidade, ele é um cara super ativo, prestativo, ele vai, ele posta, ele retuita, ele tá ali vivendo muito essa história, sabe? Então eu acho que a comunidade faz todo sentido no sucesso de um artista de criptoarte, sabe? Ô João, que tipo de coisas que eu consigo vender mais com NFT? Precisa ser um ativo necessariamente digital? Ou eu poderia, sei lá, eu tenho aqui minha garrafinha de água usada e no futuro eu posso ser um grande famoso aqui, então vou vender em NFT minha garrafinha, o NFT é um contrato, é um certificado de que a garrafinha é da pessoa e eu vendo um item físico também. Eu poderia fazer isso? Cara, tu pode fazer, mas quando tu traz para ativos do mundo real, tu volta a ter a necessidade do elo de confiança, né? O grande lance de um NFT, né, de tu utilizar a blockchain do Ethereum e os smart contracts, é que tu elimina a necessidade de confiar na contraparte. Por exemplo, quando o Uno coloca uma arte dele à venda lá no Rarible, por exemplo, que é um marketplace de NFTs, ele seta um preço de venda lá. Então, digamos que ele sete um preço de 1 Ethereum, tá? O que ele está fazendo ali por trás das cortinas, ele está escrevendo no smart contract que se alguém enviar para o endereço de carteira dele 1 Ethereum, automaticamente aquela arte é disparada para a pessoa que enviou aquele 1 Ethereum. Ele automatiza, então. Isso. Então a blockchain te permite descartar a necessidade de confiar na outra parte. Então, quando tu traz isso para ativos do mundo real, eu posso lançar um token e dizer que aquele token dá direito à minha garrafinha. Só que eu que estou comprando o token vou ter que confiar que tu vais me enviar a garrafinha. Isso não acontece de maneira automática. Sim. Quando a gente traz para ativos digitais, então, por exemplo, para uma arte que está lá à venda por 1 Ethereum, quando eu pago 1 Ethereum, sai 1 Ethereum da minha carteira, vai para a carteira do artista. Quando cai na carteira do artista, quando o contrato identifica aquele pagamento, automaticamente é enviada a arte para mim. Então, eu não preciso confiar que o artista vai me mandar a arte, porque a arte está à venda e uma vez eu pagando o que o artista pediu, naturalmente a coisa vem para mim. Me lembra um pouco a diferença entre, sei lá, Mercado Livre e uma OLX ou um Facebook Marketplace, porque o Mercado Livre você compra, ele já processa tudo automaticamente pra você, né? Ele te dá essa segurança. E o OLX não, você tem que ligar pro cara, é bem mais difícil. Mas nos dois casos, tu vai ter que confiar que a pessoa que tá te mandando o item lá vai te mandar, porque ela pode não te mandar. É que aí o Mercado Livre te dá um seguro, mas eu entendi, no NFT é ainda mais seguro, né? Automático. Podem te dar o seguro, mas não é a mesma coisa, sabe? É a eliminação da necessidade de confiança. Isso só se dá através de blockchain com ativos digitais. Não existe outra maneira, né? Isso se dá através dos smart contracts. Então, o artista, ele tem muita segurança, né, de que ele está expondo a arte dele lá, de que as pessoas podem a qualquer momento pagar aquele valor que ele pediu, e quem está comprando, ao mesmo tempo, tem também a confiança de que quando pagar, vai receber. Além disso, é importante lembrar que artistas tradicionais, para começar as suas carreiras, precisam deixar aí 50% da venda das suas artes com os galeristas, né? Enquanto quando a gente traz aí pro meio digital, isso não é necessário, né? Isso não, o artista ele não perde isso. Além de ele poder setar, toda vez que ele cria um NFT, uma fee para quando houverem outras transações daquela arte. Então, o Uno vendeu para mim por $100, porque ele está começando a carreira dele, né? Mas ele setou lá que 10% de toda a transação daquele NFT ele vai ter direito. Então, eu vendi pro Riga a $1.000. O Uno vai receber automaticamente, sem precisar confiar em nenhuma parte, 10% da segunda venda. Cara, isso é legal. Você ganha os direitos autorais da obra, né? Então, assim, o artista ele tem receita recorrente sem precisar confiar em ninguém. Tudo isso setado em smart contract. Mas, assim, eu vi, por exemplo, exemplos de interoperabilidade da NFT que... Então, por exemplo, se um jogo quiser trabalhar com NFT e aí você tem ali roupas, arte, casas, coisas virtuais que são negociadas e eu compro vários itens, eu conseguiria colocar todos esses itens dentro do jogo e todos os itens eu consigo combinar eles, eu consigo, enfim, visitar no mundo aberto ali, dá pra fazer esse tipo de loucura. Então é meio que uma API, né, nesse ponto de vista. Então se a gente for um pouco mais além e tentar trazer o mundo físico, vamos supor que daqui 15 anos o governo brasileiro esteja extremamente digitalizado, ou sei lá, o governo americano que seja, né, mais realista, e aí ele resolva conectar a API
de NFT com o mercado imobiliário, por exemplo. Então eu quero comprar uma casa que eu achei legal, eu posso, nesse sentido, comprar a NFT, por exemplo, você, João, tá me vendendo o seu apartamento, e eu compro, automaticamente você me transferiu a propriedade do seu apartamento. Aí nesse caso o apartamento já é meu, né? Por contrato eu já sou o dono do apartamento e tá ali legalizado pelo NFT que o governo reconhece. Só faltaria você me dar a chave, por exemplo. É por isso que quando a gente fala em NFTs de ativos do mundo real, demanda regulação. Então hoje, pensando na data de hoje, isso pode acontecer no futuro. O que já é uma realidade são ativos digitais. Esse já funciona. Entendi. Seria bem legal, né? Se o mundo real começasse a se conectar com essas APIs aí. Alguns países já estão caminhando para isso, tá? Eu acredito que futuramente isso vai acontecer de maneira global, mas hoje funciona perfeitamente para ativos digitais. Deixa eu falar para vocês um exercício que foi bem interessante, assim, um exemplo que é bem interessante. Eu fiz uma arte em parceria com o André Abujanra, que é um ator, compositor bem famoso. E aí é o seguinte, eu combinei com ele uma porcentagem. Quando eu vendi a arte, não estava no contrato essa porcentagem do André, porque é um acordo entre a gente, entre eu e ele. Mas isso poderia estar nesse contrato. Então, assim, por exemplo, cara, o comprador pagou lá, ele deu lá, falou assim, deu uma oferta de 2 Ethereum. Quando eu aceitei isso, veio tudo para minha carteira, mas poderia vir a parte minha e a parte pro André, entendeu? Então, assim, isso é revolucionário. Porque, assim, daqui a um tempo, o que eu entendo? Que a gente vai ter um pouco mais de facilidade para fazer esses contratos e usar essa tecnologia para a gente conseguir dividir. Então, se eu posso a gente pode criar uma arte colaborativa aqui entre nós 4 e dizer que cada um tem 25%. A gente bota essa arte para vender. Beleza, vendeu, já entra automaticamente 20% na carteira de cada um. Ninguém precisa confiar em ninguém. Isso é fantástico. E assim, aí quando eu vendi a arte, a nossa arte, que cada um tem 25%, beleza, essa arte foi para a mão de uma outra pessoa. E aí se ela revende essa arte, que é o mercado secundário, nós 4 vamos ganhar uma porcentagem em cima disso também, entendeu? Então, e isso tudo não tem negociação de, manda para mim, toma aqui o banco ou o PayPal. Cara, não, é na hora, entendeu? Quando eu aceito a oferta dentro do site, cara, o negócio vem para minha carteira em segundos, entendeu? É impressionante. Inclusive, hoje, por exemplo, quando tu mintas, né, uma arte no Haribo, tem um endereço de carteira, né, que é o da pessoa que mintou, mas eu sei que tá no pipeline dos caras já, por exemplo, porque eu converso com o Alexei, que é um dos fundadores lá, exatamente tu poder fazer o split desses royalties, sabe? Porque o que tá acontecendo é que tem muito artista que faz a arte, o outro faz a música e juntam, sabe? Então pra não precisar ter... Cara, que facilidade, né? Pois é, pra não precisar confiar, uma parte confiar na outra, vai ser possível mintar algo e já deixar definido ali, olha, as próximas fees, ou então a partir da venda mesmo, 20% vai pro Uno e 80% vai pra uma outra parte. Então, isso tudo, todo esforço acontece para tu poder eliminar a necessidade de confiar em outras partes. Mas daria para usar, ouvindo aí que vocês estão explicando, né? Eu conseguiria usar isso até para, por exemplo, financiar o meu álbum. Se eu sou um músico, quero lançar um álbum novo, eu posso já antecipadamente vender 50% dos direitos autorais, eu divido como se fosse ações de empresa, né? Como se fosse um IPO, né? Mas eu divido e vendo na NFT essa divisão de metade do meu álbum. E cada um vai receber eternamente uma porcentagem das minhas músicas, todas as vezes que eu negociar essas músicas de alguma forma, é isso? Cara, assim, muita gente me pergunta assim, o que é NFT? Quando a gente começa o papo, é sempre falando da parte técnica, né, e tal. E aí é impressionante como as pessoas começam a ter ideias, entendeu? Mas então eu posso fazer isso, então eu posso fazer uma música e vender tal. Cara, é isso. É uma nova forma da gente pensar. E esse exercício, esse exemplo que você acabou de dar, é em cima do contrato, porque é isso, é o contrato. Quando eu estou aqui fazendo uma questão de colocar minha arte para vender, eu estou colocando um contrato para vender, é o direito de uma pessoa terceira comercializar aquela arte, entendeu?
Maravilha. E pra gente finalizar aqui, gente, senão a gente vai estourar demais o tempo, queria entender dos dois, né? Quais desafios que vocês enxergam para a popularização desse tipo de tecnologia? Porque, assim, só um número aqui para ilustrar, né? Eu sei que 45 milhões de brasileiros não têm nenhuma conta bancária, né? Se você pegar a população acima de 16 anos, isso dá na faixa de 29% da população. E aí, cripto é mais difícil ainda, né? Como a gente estava falando. Então, eu queria entender na visão de vocês dois, né? Que desafios a gente tem pela frente e o que falta, como que dá para facilitar aí essa tarefa para o usuário comum? Assim, em primeiro lugar, eu acho que é importante as pessoas entenderem o que é Bitcoin, o que é cripto de maneira geral, tá? Não é uma tecnologia qualquer, é algo que realmente surgiu para mudar a maneira como a gente negocia, como a gente utiliza tudo, tá? Mas eu acho também que, em contrapartida, existe um grande esforço de algumas plataformas para tornar essa experiência, né, a possibilidade da compra de NFTs mais amigável. Uma das ferramentas, por exemplo, que tá com bastante destaque agora nos últimos tempos é a Nifty Gateway, né? Que é uma ferramenta comprada pela Gemini, e a Gemini pertence aos irmãos Winklevoss, os irmãos lá do Facebook, né? Qual que é o lance desses caras? Eles construíram um esquema que a pessoa que quer comprar NFT não precisa entender absolutamente nada de cripto, se ela não quiser. Ela cadastra um cartão de crédito lá, diariamente os caras fazem drops, né? Lançamentos de NFTs de artistas, todo dia tem drop de NFT, existem lá os NFTs em valores fixos, existem os leilões silenciosos, existem os leilões abertos, mas o que é importante entender é que muitas pessoas podem comprar NFT lá com cartão de crédito sem precisar entender absolutamente nada de cripto. Além disso, por exemplo, tem o NBA Top Shot também, que é um projeto que licenciou o direito de tokenizar cenas de jogos, né? Os momentos dos jogos, de alguns jogos de basquete, tudo isso licenciado pelas franquias de basquete, e as pessoas ali também estão comprando diariamente momentos dos jogos de basquete com moeda fiduciária. Então todos esses projetos que se propõem a vender NFT com fiat, eles estão, de certa forma, ajudando aqueles que não querem entender de cripto. Então eu acho que já existem iniciativas para que as pessoas possam investir em NFTs sem necessariamente entender de Bitcoin, de criptoativos, de Ethereum, mas o meu convite é para que todos entendam, porque essa tecnologia é realmente muito diferente e ela veio para ficar. Eu queria falar um pouco das plataformas, né? Como que você vende arte, né? De uma forma digital através de NFT. Existem plataformas abertas e plataformas fechadas. As abertas, como OpenSea e Haribo, são duas plataformas que você não precisa de convite para entrar, né? Isso do ponto de vista do artista, tá? E existem as plataformas fechadas, como o que ele falou agora, Nifty Gateway, SuperRare e Maker's Place, Foundation, são várias, entendeu? Que são dificílimas de entrar. Então, isso que o João falou agora da Nifty, para você conseguir fazer um drop lá na Nifty, cara, você tem que ter o contato, você tem que ser o artista, são pessoas realmente que já estão num nível muito lá em cima. É tipo uma galeria premium digital, né? Exatamente. Eu tive a sorte, né, enfim, submeti o portfólio, mandei tudo que eu tinha lá, eu consegui entrar no Maker's Place, que é uma plataforma dessa fechada, e o Maker's Place, ele, cara, tem uma comunidade grande de artistas e investidores, e eu tô lá colocando as artes, né. É um pouco diferente de você vender nessas abertas, né, porque o Maker's Place, ele facilita porque tem os colecionadores estão ali, as pessoas estão vendo a tua arte, e quando você entra numa plataforma dessa e começa a ter vendas mais expressivas, você meio que começa a ter mais valor no meio de colecionadores e no meio da comunidade, entendeu? Então, eu consegui transitar por essa coisa do começar no NFT e ter um pouco mais de visibilidade e conseguir vender uma arte num valor mais próximo do que os caras de médio nível ali, de médio para cima, estão começando a vender, entendeu? E o que as pessoas têm feito, Uno, com as suas obras depois que eles compram, você sabe? Cara, alguns botam para vender, né? Eu tive uma obra que eu vendi
para um colecionador que ele comprou no Foundation, que é um site desses, né, fechados, e ele comprou a minha obra que entrou em leilão, ele comprou por 0,5 e ele colocou para vender por 6 Ethereum. Então, assim, cara, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Ganhou comissão nessa ou não? Não, porque ele não vendeu ainda. Eu tô louco que ele venda, cara. Ele não vendeu ainda. Mas assim, Mas aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, cara, mas calma aí, deixa eu entender. Porque pra mim é interessante entender o porquê que ele tá fazendo isso, sabe? E ele falou, cara, eu não quero vender. Eu prefiro te valorizar porque eu tenho interesse em comprar outras obras tuas, então eu tô te valorizando e eu não quero vender essa obra. Eu só vendo se for por um valor muito grande. Então, e eu falei, pô, mas você faz isso em outros sites? Ele falou, sim, eu faço isso na Nifty. Na Nifty é exatamente essa história. O cara fica ali esperando o drop, né, o leilão, ele compra por exemplo, $1.000 e bota para vender por 5 vezes mais. E tem muita gente comprando por 5 vezes mais. Então, ele está usando mais ou menos a mesma tática que ele usa lá na Nifty, nesse caso específico, né? Uno, você quer... Onde que o pessoal pode encontrar aí os seus trabalhos, até comprar e valorizar suas obras? Como é que faz? Eu uso sempre o nome Uno de Oliveira, tá? Então vocês podem me encontrar no Instagram, Uno de Oliveira, vocês podem encontrar no Twitter, Uno de Oliveira. Então tem também lá o Maker's Place, né, que é um site fechado, né, que a maioria das minhas artes estão lá, estou trabalhando bastante lá dentro. E para quem quiser encontrar é makersplace.com/Uno de Oliveira. Bom, e o João acabou saindo aqui correndo, que ele tinha outro compromisso, né? Mas para quem quiser conhecer mais o trabalho dele com a Escola Cripto, é só acessar escolacripto.com.br ou pelo Instagram, é só procurar por joaorazin.io. É H, né? Razin com H.io. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que você achou? Deu pra entender? Vocês já estão pensando aí em criar alguma coisa em NFT? O que você acha, Riga? Dá pra gente fazer alguma coisa também? Será que dá? Vamos pensar em umas coisas aí. E quando a gente vender e ficar milionário, a gente avisa como que foi a nossa experiência. Vamos pedir pro ouvinte mandar ideias do que a gente pode fazer de NFT do Tecnoblog. E aí a gente negocia como porcentagem pro ouvinte também ganhar a comissão. Olha lá, o que você acha? Olha aí, legal. Veja uma porcentagem dos direitos autorais. Isso. Então manda pra gente sua ideia no tecnocast@tecnoblog.net, ou se for só o comentário, manda em aberto, aí ninguém vai copiar, né? Na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter marcando Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon e @Paulo Riga. Esse episódio vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau.